Ok, então, pessoal, vamos lá, nosso segundo bloco do nosso curso completo de tendências pedagógicas brasileiras. Neste bloco, nós vamos trabalhar as tendências pedagógicas progressistas, essa corrente que nós vamos entender um pouquinho agora, o que ela se diferencia das liberais, para a gente dar um reforço no que você já viu lá na primeira aula, no primeiro bloco de aula aí. Se você ainda não acessou a nossa plataforma de estudo, você vai ter acesso à plataforma mais completa do mercado hoje, o maior material de conteúdos para vocês numa única plataforma, um valor muito acessível com um ano de acesso. O link está na descrição, gente. Pula para dentro, não perca a oportunidade, está com um valor muito bacana nesse período agora de novembro, dezembro de 2024, tá bom? Nós não sabemos até quando vamos manter, talvez eu deixe por um período um pouquinho maior, mas pula para dentro, se prepara, não deixe para cima da hora, não, tá bom? Então vamos que vamos aqui falar das nossas correntes progressistas. Deixa eu subir um pouquinho na tela aqui para vocês. Opa, isso. Assim o pro fica mais bonito, né? Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho. Qual que é o objetivo dessa pedagogia progressista? Ela vem para transformar a sociedade, ou seja, ela vem para produzir, criar ali um indivíduo crítico, autônomo, emancipado, um indivíduo que vai produzir o seu próprio conhecimento, diferente do que nós tínhamos de modo geral na linha liberal, naquela corrente onde se preparava para papéis pré-definidos na sociedade, mercado de trabalho, mão de obra barata, enfim. Então, essa corrente aqui, quando nós falamos da corrente progressista, nós estamos falando de quê? De progresso, de transformar a sociedade. Temos aqui, então, uma nova forma de ensinar buscando o que? A questão crítica alinhada ao desenvolvimento da educação. Então, temos aqui como representantes e as três correntes progressistas. A corrente progressista libertadora de Paulo Freire, como representante, a pedagogia progressista libertária de Celestin Freinet, e a crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica de Libânio, do professor José Carlos Libânio. Bom, o que que já vai te ajudar aqui nessa primeira tela que você já mata muitas questões? Nós temos várias palavras-chave em cada um deles aqui, nós vamos ver tendência por tendência. Pega papel, pega caneta, se você não pegou ainda, você vai colocar no papelzinho as palavras-chave de cada corrente, tá bom? É assim que você vai matar questões de tendências pedagógicas em sua prova, tá bom? Então, as três correntes, o que que elas têm em comum? Uma relação horizontal, elas têm em comum o diálogo, ah, transformar esse indivíduo num indivíduo crítico, ativo, certo? E nós temos as lutas sociais, nós vamos ter o saber sistematizado e vamos entender um pouquinho como funciona cada corrente aqui. Então vamos lá, vamos que vamos, o prof vai sair da sua tela um tiquinho. Na corrente progressista libertária, temos como representante Celestin Freinet. Palavra-chave aqui para você. Isso aqui é muito importante para sua prova, ó. Só com a palavra-chave você já mata muita coisa na tua prova. A banca vai colocar autogestão, vivência grupal, não tem avaliação. Como é não ter avaliação? É isso aqui, ó. Os conteúdos são ministrados na sala de aula, mas não são exigidos para fins pedagógicos. Ou seja, aqui, ó, nós não temos nessa corrente aquela avaliação somativa, não temos ênfase nela, naquela avaliação que transforma o aprendizado em um número, em notas. Então, aqui a ênfase está na avaliação formativa. Ela propõe o quê? Celestin Freinet propõe liberdade. Então, agora o indivíduo é livre para criar. Então, ó, ele concebe a escola através de princípios da autogestão, democracia direta e horizontalidade. É isso que nós vamos ver aqui na corrente progressista.
papel do professor aqui é de ser um orientador e o papel do aluno ele é participativo. Ponto importante para vocês aqui, ó, porque às vezes a banca cobra. Nessa corrente, o papel do professor é de ser um orientador, o aluno é participativo. O modelo é autogestão. Então, quando falou em autogestão, vivência grupal, a perda da ênfase na avaliação, a liberdade, você vai já puxar para Celestin Freinet na pedagogia progressista libertária, tá joia? Seguindo em frente aqui, pedagogia progressista libertadora, Paulo Freire contextualizar e criticar as ideias. Ele confronta a educação bancária, aquela educação que nós tínhamos lá na corrente, ó, tradicional, aonde o professor é o detentor do conhecimento, figura central, o aluno ele é passivo. Então, Paulo Freire traz qual ideia? Ele traz a ideia do desenvolvimento da prática educativa deve-se levar em consideração a participação do aluno, ou seja, não existe processo de ensino-aprendizagem sem uma participação ativa do aluno. Palavra-chave aqui em Paulo Freire. Esses mapinhas estão disponíveis no seu slide também. Tá tudo bonitinho para você, tá bom, prof? Relação do homem com a natureza cai muito em provas. Ó, temas geradores, não cai não, despenca. Diálogo, ser crítico, autoavaliação ou avaliação mútua e relação horizontal entre professor e aluno. O professor aqui em Paulo Freire, ele é um animador, ele é um coordenador, um motivador. E o aluno, ele é crítico. Então, é muito importante você entender os pontos, o papel do professor, do aluno, o método, o foco e os representantes de cada tendência. Você compreendendo isso, com esses mapinhas, você não erra questões de tendências pedagógicas na sua prova. E a corrente agora crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica de Libânio Saviani. Aqui o que que você vai diferenciar em Paulo Freire? Muitos profs chegam assim, fala para mim assim. Deixa eu voltar um pouquinho para a tua tela. Muitos profs falam assim, né? Professor, Paulo Freire e Libânio são, parece que não tem como identificar a diferença. Você vai ver que tem, dá para identificar com muita tranquilidade aquilo que nós vemos na crítica social dos conteúdos e lá na libertadora. Então, Paulo Freire fala das lutas sociais, Paulo Freire fala de temas geradores de diálogo, relação horizontal. Quando Libânio traz nesse contexto aqui da histórico-crítica, o que que nós vamos ter aqui, ó? Teoria e prática indissociáveis. Cai muito em prova, tá, gente? Teoria e prática são indissociáveis. Então, com essas palavrinhas-chave, você vai diferenciar a libertadora da crítico-social. Aqui o professor ele é um mediador. Em Paulo Freire lá ele é um animador, ele é um coordenador, ele é um motivador. Aqui ele é mediador. Aí você vai lembrar da didática de Libânio. A didática tem um papel de quê? De mediar a relação entre aluno e conhecimento. Então o professor no pensamento de Libânio, na didática moderna, a gente tem um professor que ele é um mediador entre quem? Entre quem? Aluno e conhecimento. Tá bom? Isso é importante, leva para a tua prova. Então, aqui nós vemos a valorização de grupos que buscam a liberdade dentro dos sistemas de ensino, sempre com aquela ideia de romper com aquele ensino tradicional. Palavras-chave aqui, ó, conteúdo e prática. Cadê minha? Tá aqui. Conteúdo e prática são indissociáveis, repetindo. Difusão de conteúdos com a realidade, conhecimentos reavaliados. O que que você vai encontrar muito em provas também assim, ó. Você vai encontrar essa palavrinha aqui, ó, quando fala da crítico-social, histórico-crítica aí. Você vai encontrar assim, ó, saber ou conhecimento sistematizado. Isso aqui, ó, despenca em provas, tá? Sistematizado.
sistematizado. Isso aqui é o ponto que difere. Você vai encontrar também um ponto assim, ó, raciocínio lógico. Falando raciocínio lógico também, nós estamos falando da corrente crítico-social dos conteúdos. Se você, prof, tem dificuldade, não se preocupe, assista o curso todo, assista as aulas novamente, você vai perceber que é mais tranquilo que você imagina, tá bom? Então, se você fizer o tripé, como que eu vou te indicar estudar? Pega as nossas aulas na plataforma, pega o nosso curso de tendência pedagógica que vai na plataforma. Teorias da aprendizagem, assiste nossas aulas sobre as bases psicológicas, Piaget, Vygotsky, Vallon. Você vai fechar muito conteúdo aí sobre teóricos da educação e as teorias. Então, você vai entender as linhas, onde esses teóricos vão se posicionar. Isso é muito importante levar para a tua prova, tá bom? Então, aqui, ó, defende que a função social e política da escola deve se garantir por meio do trabalho, com conhecimentos sistematizados, aqui, ó, conhecimentos sistematizados, inserção nas escolas, nas classes populares, garantindo as condições para efetiva participação nas lutas sociais. Tanto Paulo Freire quanto Libânio traz a palavrinha lutas sociais, tá bom? Então, vamos às nossas questões aqui para você matar, se deliciar e fixar o conteúdo. Vamos entender o que a banca quer. Questão de número 12. As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a prática pedagógica do país. Perfeito. Sobre as tendências educacionais na sala de aula, são tendências liberais, exceto, exceto é aquela que está incorreta. Então, aqui, gente, quando você olha para cá, tendências liberais, quais são? Tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Libertária é progressista. Então, gabarito letra A, a gente vai pro abraço aqui, tranquilinho, tranquilinho, tá bom? Questão número 13. Flaviane, professora da educação infantil, acredita que a melhor metodologia de ensino é a vivência grupal. Aqui dá para você matar a questão? Dá. Qual corrente que fala da vivência grupal? Vamos lá. Na forma de autogestão. Olha só aqui, gente, eu posso parar aqui e matar uma questão. Nesse contexto, a relação professor-aluno é pautada na ideia de não diretividade, isso é, recurso a qualquer forma de poder ou autoridade. É uma corrente que é anti-autoritária, tá bom? Obrigações ou ameaças. Sendo assim, pode-se dizer que a tendência pedagógica que fundamenta a prática da professora Flaviane é: qual é a corrente que fala de autogestão, de vivência grupal? Tendência pedagógica progressista libertária. Olha só como é tranquilo. É ou não é agora? Eu duvido que você erre uma questão dessa na sua prova, prof. Não tem como, tá? Viu como você pegou as palavrinhas-chave, marcou na sua prova, relacionou e mata a questão, tá bom? Questão de número 14, aqui uma questão um pouquinho mais contextualizada. Então a gente vai só gastar um pouquinho mais de tempo. Não vou ler isso daqui, porque eu não vou fazer prova, eu não vou, vou ler texto, né? Eu vou lá resolver questões. Eu só vou dizer o seguinte: associe, vou ver a banca que é o seguinte, ó, associe a didática ao direcionamento pedagógico dado nas escolas atualmente. Muito bem, a banca quer que eu associe. Então vamos lá. Por qual que eu começo aqui? Tradicional, crítico social ou libertadora? A banca fez um mix aqui com as duas correntes. Você vai começar por aquela que você tem maior afinidade, que você pode matar de cara a questão na sua prova aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar pela tradicional. Vamos começar a tradicional, porque é aquela que grita, né? Educação bancária, professor sendo o centro do processo, o aluno passivo. Vamos ver se a gente vai encontrar isso aqui. Ó, tem no processo educativo o professor como coordenador das atividades. Em qual, em qual corrente o professor ele é coordenador, ele é motivador?
centradas em temas sociais e políticos organizados numa ação conjunta com os estudantes. Dá para matar aqui? Dá, nós estamos falando da corrente libertadora de Paulo Freire, ó. Aqui o professor tem um papel de ser coordenador, os temas sociais, temas geradores. Então, aqui, ó, tranquila questão já. Dois, segunda, né? Ensino baseado na transmissão do conhecimento, no qual o estudante precisa decorar sem questionamentos. Opa, professor é o detentor do conhecimento, o aluno passivo não tem diálogo. Aqui é tradicional, ó. Decorar, memorizar, tudo que está relacionado, gente, aquilo que é o mais tradicional. A articulação do ensinar e aprender objetiva o desenvolvimento intelectual do estudante através da aprendizagem ativa, de modo a formar a consciência crítica face às questões sociais, aqui tranquilamente crítico-social dos conteúdos. Então, temos aqui o gabarito letra D de Papai do Céu, é isso? 3, professor é um coordenador, temas sociais, ensino baseado e gabarito letra D. Certinho, né? Tá ok, então. Vamos seguindo aqui, questão de número 15. A tendência pedagógica está centralizada na discussão dos temas sociais e políticos vinculando a educação à luta e organização de classe do oprimido, buscando a transformação social através da elaboração da consciência crítica e a tendência. Olha aqui a questão gritando para nós. Quem é o autor, quem é o representante da pedagogia do oprimido? Paulo Freire, tendência pedagógica progressista libertadora. Olha como é que é tranquilo matar questão na sua prova. Todas questões aí, 23, 24, questões novinhas, como as bancas têm cobrado de nós aí nas provas, tá bom? Questão de número 16, no âmbito da função social, considerando as complexas demandas da sociedade contemporânea, qual teoria destaca-se por sua abordagem crítica? Então, aqui nós já temos como eliminar qualquer opção que tenha corrente liberal. Então, a abordagem é crítica. Incorporando a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, facinho matar, né? A fim de promover uma compreensão aprofundada das relações sociais, uma atuação transformadora dos sujeitos educacionais. Então vamos lá. Falou em transformação, falou em pedagogia histórico-crítica. Olha aqui, ó, gabarito, letra D, a própria banca nos deu a questão de bandeja aí. Não é pós-moderna, não é construcionista, nada disso, ó. A única coisa que dá para confundir é com Paulo Freire um pouquinho, mas a pedagogia histórico-crítica não tem como deixar dúvidas aqui. Gabarito letra D de Papai do Céu, que nos abençoa muito, né, para você passar no seu concurso. Se você ainda não comentou no vídeo, deixa um comentário aqui com o professor. Qual prova você vai fazer? Põe a banca, põe a data da sua prova, tá bom? Para que a gente possa, quem sabe, estar juntos aí no aulão de revisão, entre nos nossos grupos aí que nós temos. Vamos seguindo aqui, então, questão de número 17. Deixa eu vir para o cantinho da tua tela para a gente fechar o bloco de correntes progressistas. Acredito que você já abriu o leque aí. Se eu conseguir explodir tua cabeça com esse tema, eu fico muito feliz. É isso que eu quero, tá bom? Então é bem tranquilo, você vai ver que as questões, elas gritam com as palavras-chave. Olha essa daqui, ó. Com métodos mais dialógicos, educação problematizadora. Tem um cara que fala muito disso aqui, ó. Relação horizontal, dialógica e conteúdos de ensino baseado aonde? Nos temas geradores. Olha o método aqui, ó. Você viu lá nos mapinhas mentais, né? Na aula 1 tem os mapinhas mentais para você com toda essa estrutura montada aqui. A tendência pedagógica descrita é qual? Problematização, relação horizontal, temas geradores, gabarito, letra 1, DORI 1, DORI 2, DORI 3, letra B, tendência
pedagógica libertadora. Olha só, gente, gritando aqui as palavras-chave na questão, sim ou não? É ou não é? Então, fechamos aqui este bloco de tendências progressistas. Espero ter contribuído, espero que você, ó, mate todas as questões na sua prova de tendências pedagógicas. Depois nós vamos fazer uma junção de todas as aulas, por enquanto elas vão ficar separadas por blocos aqui, mas você já pode seguir para o bloco 3, que é o nosso bloco de questões. Então, vamos que vamos. Se você não deixou o like, deixa, comenta aí qual prova você vai fazer, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você receber as notificações das aulas, acessar as playlists aqui de tudo que nós temos feito, tá bom? Então, vamos que vamos, seguindo nosso curso de tendências pedagógicas para o terceiro bloco. Beijo no coração. Vamos que vamos estudar um pouquinho mais, pessoal.